Ei, tudo bem? Hoje a gente está aqui no podcast Preparando para a Vida do Colégio Arnaldo para falar um pouco sobre liderança, o que significa ser um líder. Fica aí que já vai começar. O nosso podcast, ele vai desde o terceiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Ele acontece de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras. O propósito dele é debater sobre temas e assuntos do nosso dia a dia, né, que fazem a gente refletir. Hoje eu estou aqui com a Ana Cláudia, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, acho que seria bom a gente escutar o que os outros alunos têm a falar sobre esse tema. Meu nome é Frederico, da primeira série, e o processo para se candidatar a projeto de ser líder de turma é algo bem simples, assim, é uma votação em sala e eu me disponibilizei porque eu gosto, assim, de ajudar os outros. Aí eu pensei mais nessa parte da ajuda, de explicar as coisas para os outros e conseguir que a minha turma progrida melhor durante o ano. E isso me impacta, assim, mais na parte da carreira, né? Porque no futuro eu vou ter uma noção de como ser um líder, ser alguém que consegue organizar as coisas dentro de empresas, dentro de grupos. Eu sou Henrique Moura e eu sou da turma do 7º ano. Ser líder é ser representante de um grupo que tem o mesmo interesse. Aí, para ajudar os outros, né, desse grupo, para ajudar, aí você resolve as dificuldades, né, do grupo, você monta estratégias para você conseguir, né, que esse grupo cresça e dê certo. Essa experiência vai me trazer, né, ter coragem em momentos difíceis. A gente viu aí, né, o que os meninos falaram, muito legal, muito interessante o que eles falaram, e eu queria também ouvir um pouquinho da Ana Cláudia, o que ela pensa sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante para ser debatido, né, porque algumas pessoas hoje em dia elas não sabem exatamente o que é ser um líder, e eu como representante, né, da minha sala, eu acho, assim, que ter uma pessoa que representa a sala como um todo é super importante, porque, tipo, como assuntos que podem ser resolvidos, assim, em situações de extrema importância, de, por exemplo, brigas, é sempre bom ter alguém ali que precisa ajudar, né, no geral, ou assuntos também com professores que pedem atividades para entregar para alguns alunos que faltaram, por exemplo. Eu acho de extrema importância também esses líderes, porque eles podem ajudar também, como por exemplo na orientação das escolas. Sim, eu acho que esses líderes hoje em dia também dá uma sensação de segurança, né? Ter alguém nos representando, ter aquela certeza de que vai ter alguém ali para defender, né, o nosso propósito. E eu acho que um desafio também ser representante de turma tem uma cobrança, querendo ou não, que a turma espera que a gente sempre resolva as coisas, mas no final é meio gratificante saber disso. E tem uma pergunta muito constante, né, se ser líder é um cargo ou uma atitude. Eu acho que depende da pessoa. Eu acho, assim, que ser líder, eu acho que é mais uma atitude, porque uma pessoa que recebe um cargo de ser líder e ela não consegue fazer isso corretamente, eu não acho que ela seja líder. Não tem um propósito, não tem um propósito para ser líder. Agora, tipo, pessoas que ajudam as outras, elas que guiam as outras, principalmente, elas podem ser líderes. Então, eu acho que é mais uma atitude do que um cargo. Sim, concordo. E além disso, né, nós que somos representantes de turmas, a gente faz parte de um projeto maior, que é o Protagonismo em Foco, que ele visa preparar alunos para eles serem os autores da sua própria história, né, de serem os personagens principais da sua própria história, conseguir guiar ali e tomar as rédeas da sua vida. Agora a gente vai para o nosso momento IA, onde a gente usa da nossa plataforma Google para perguntar sobre um assunto e ver o que ela tem a dizer. Pesquisando sobre liderança, encontramos: ser um líder significa muito mais do que simplesmente ocupar um cargo de direção. É sobre inspirar, motivar e guiar pessoas para alcançar objetivos comuns, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados e possam dar o seu melhor. Um líder eficaz não apenas estabelece metas, mas também inspira a sua equipe, criando uma cultura de colaboração e desenvolvimento. A IA trouxe também sobre o tema características e habilidades essenciais de um líder.
Visão. Ter uma visão clara do futuro e da direção que a equipe deve seguir. Inspiração e motivação. Inspirar e motivar a equipe a alcançar os objetivos, criando um ambiente de trabalho positivo e estimulante. Comunicação. Comunicar-se de forma clara, transparente e eficaz, tanto com a equipe como com outras partes interessadas. Inteligência emocional. Compreender e gerir as próprias emoções e as emoções da equipe, criando um ambiente de trabalho onde a empatia e o respeito são valorizados. Tomada de decisão. Tomar decisões estratégicas e assertivas, mesmo em situações de incerteza e pressão. Delegação. Delegar tarefas de forma eficaz, confia na capacidade da equipe e fomenta o seu desenvolvimento. Empatia. Colocar-se no lugar dos outros, compreender as suas necessidades e preocupações e criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados e apoiados. Resolução de problemas. Identificar e resolver problemas de forma proativa e eficaz, utilizando a sua capacidade de análise e criatividade. Gestão de tempo. Gerir o próprio tempo e o tempo da equipe de forma eficiente, garantindo que as tarefas sejam cumpridas dentro dos prazos e com qualidade. Aprendizagem contínua. Buscar constantemente aprimorar as suas habilidades e conhecimentos, mantendo-se atualizado com as tendências e inovações do mercado. Agora que a gente falou um pouco, das características essenciais de um líder, me veio na cabeça essa pergunta, Quem é um grande líder na sua vida? Quem é uma pessoa que você olha e fala, nossa, isso é um exemplo de líder? Eu acho, que Jesus foi um grande líder, para a Igreja Católica, porque ele incentivava as pessoas a fazer sempre o bem. Eu acho, falando de Jesus também, ele é o único que conseguiu mudar a história completamente, A história começa antes dele e depois dele. Então eu acho que, ele realmente mudou o mundo e a forma como a gente vê ele hoje em dia. Eu acho que o Papa Francisco também foi um grande líder. Ele representou minorias, ele lutou pelo que ele acreditava, ele abriu mão de muitas coisas para se conectar mesmo com as pessoas e conseguir fazer um papel que não é para se mostrar, para querer se impor, mas sim para ajudar os outros. A gente acabou de falar, agora sobre as pessoas que são grandes líderes pra gente. Eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho sobre como a gente se tornou líderes dentro da escola. Aconteceu lá no início do ano, que foi uma votação com os alunos, em que o orientador estava lá e perguntou para as pessoas quem era a pessoa mais estudiosa, uma pessoa que se encaixava num papel de respeito. E foram essas perguntas, as características que um líder deve ter. E aí, em um desses nomes, o meu foi citado. E pelo que eu venho trazendo desde o 6º ano que eu estudo aqui, eu acho que eu me encaixo muito bem nessas habilidades e meus colegas enxergaram isso também em mim. E aí eu acabei sendo escolhida para representar a turma. O meu foi o mesmo caso, Perguntaram isso, perguntaram também quem era a pessoa que tinha mais empatia, meu nome também foi citado. E de primeira eu fiquei meio assustada quando eu fui escolhida, porque quando você pensa assim de primeira, ainda mais eu que tô no último ano, você pensa, nossa, muita responsabilidade, não vai ter como. Mas depois você percebe que quando você tá ali fazendo uma coisa que é para ajudar os outros, isso se torna uma coisa mais leve, Uma coisa que se torna um pouco mais natural. Agora eu vou agradecer vocês pela atenção, agradecer a Ana Cláudia também pela participação dela aqui hoje. E eu queria convidar vocês a seguir a nossa página no Instagram e também o canal no YouTube. É isso, obrigada!